Sou Joana Viana, sou professora de Ciências e de Biologia há mais de 20 anos. E por atender adolescentes, eu relaciono as suas dores com as minhas quando eu fui adolescente. Então, nós fomos apresentadas ao conhecimento do corpo humano de forma segregada e desconectada. Então, é normal sentir inadequada ou vergonha do corpo. Então, esse curso quer oferecer conhecimento e curiosidade para se conhecer. Porque, afinal, o primeiro passo para se aceitar é se conhecer. Então, eu confesso que havia esquecido da existência do ímã quando uma aluna me perguntou sobre ele. Na ocasião, um filme passou pela minha cabeça. Quando eu era adolescente, eu ouvia a palavra e a explicação de que eu o perderia na minha primeira vez. Era assim que eu me referia à minha primeira relação sexual. Não precisava de complemento. A informação sobre o ímã reverberou pouco naquele momento, devido às circunstâncias que eu vivia. Eu vivia numa família liberal, onde a virgindade não era um valor. Então, a ideia do ímã foi passageira. Na minha primeira transa, eu nem pensei a respeito dele e não houve nenhuma sensação de rompimento ou sangramento, que poderia ser esperado em algumas outras circunstâncias. Então, eu fui um pouco indiferente à informação sobre o ímã. Mas eu vi que as minhas alunas não eram indiferentes. Então, apesar de saber que a existência do ímã não era verdadeira, ao menos do modo como a aluna esperava, que era um lacre, queria, na verdade, provar a sua virgindade ou não, eu respondi simplesmente que o ímã era um mito. Eu usei a palavra mito como ela é usada no cotidiano, como uma falsidade. Quando eu falo como professora de ciências, o mito tem uma qualidade negativa. Mas na minha vida de estudiosa eu respeito os mitos. Então, naquela situação, eu me senti direcionada a apontar que era infundada a crença de que o mito poderia provar uma suposta virgindade. Então, o nome ímã é inspirado no personagem da mitologia grega Ímen, que é filho de Baco e de Afrodite, responsável pelas cerimônias de casamento. Então, o valor da virgindade está muito direcionado ao casamento. Afinal, a respeito da virgindade do homem, ninguém pergunta. Ou se pergunta, não se desconfia da resposta e não se procura provas materiais. O valor da virgindade é exclusivo da mulher. Mas, curiosamente, diversos países ainda se pautam por ele. E em 2018, a OMS reconhece que o teste de virgindade, baseado no mito do ímã, na presença do ímã como prova de que a mulher é virgem ou não, é uma violação dos direitos humanos e uma crença, já que diversos estudos confirmam que o ímã não sela o canal vaginal. E não poderia, já que as meninas menstruam. O ímã é um tecido pequeno e membranoso, pode ser encontrado envolvendo o canal vaginal, mas ele não é um lacre. A verdade é que ele pode estar presente de formas diferentes no corpo da pessoa com útero. A maioria delas tem uma forma anular, a maioria dos ímãs, ou uma forma de lua crescente, mas pode variar em espessura. E poucas nós são informadas de que muda com a idade, de que algumas nascem sem o ímã e que pode desaparecer totalmente quando entramos na maturidade sexual. Que há uma grande variedade de ímãs. O livro Losing It, Taboo Busting Guide to Sex and Relationships that Debunks the Myths You Are Taught at School, que é escrito pela jornalista britânica Sophia Smith Garner, elucida por que o mito do ímã é ainda propagado no mundo todo. Em certo ponto do livro, a autora cita uma personagem brasileira que, sem recursos financeiros, resolve vender a sua virgindade. A perspectiva de que a mulher se guarda para o casamento é conservada e valorizada na sociedade atual, também por outros meios, como leilões na internet. No entanto, a presença ou não do ímã como prova cabal da experiência sexual da mulher é uma desinformação. Países de governos totalitários deliberadamente apoiam testes de virgindade e mulheres que temem a rejeição no casamento e têm recursos, elas fazem a cirurgia de reparação do ímã. Portanto, há um interesse político em manter a crença de que a virgindade de uma mulher é revelada na sua anatomia e há médicos que lucram com esta ignorância. Seria simples declarar que as desinformações sobre o ímã servem ao patriarcado, mas a verdade é que o culto à virgindade não é simples de ser interpretado. Todas temos religião, mesmo quando não temos. Somos filhas ou netas de pessoas religiosas, seguimos um calendário religioso. Na nossa cultura cristã não é possível tratar da virgindade sem citar a Virgem Maria, que é a encarnação perfeita de uma impossibilidade, a Virgem Mãe. Então, a mulher virginal, a mulher virgem, é um arquétipo
cultivado em várias sociedades. E a virgindade é perdida ou tirada. Na nossa língua a gente fala que a gente perde ou a gente tira. Então a característica que se quer preservar é a pureza. Então a pureza pode significar o risco da gravidez, a responsabilidade de se prevenir dela. Então a menina, ela não relaxa durante a primeira relação sexual. Então, para ela viver essa forma de relação sexual, ela precisa estar relaxada. É o que ela não vive por conta dessa preocupação com a virgindade. Então, para responder a pergunta da aluna sobre o ímen, eu responderia que a pureza ela é bem-vinda em outras formas, além da virgindade. Se pensarmos que a pureza é a ausência de contaminação, como na joia, referenciada no Yoga Sutra como uma qualidade mental que revela os objetos percebidos como são. Podemos nos manter puras, sem ser virgem, e o contrário, se a pureza é um valor, que seja também a perspectiva de uma relação honesta consigo mesma e com as pessoas. A pureza se manifesta na confiança entre as pessoas. As emoções não são coadjuvantes. É bom que a menina possa expressá-las. E o sexo não está apenas na nossa genitália, mas na relação que se desenvolve, na troca de olhares e nos carinhos, em todas as partes do corpo. E a pureza também pode estar na experiência de se sentir conectada com uma pessoa. Isso é desejável que aconteça, mesmo que não aconteça naquele momento. É possível cuidar para que as expectativas não confundam as pessoas. É aconselhável cuidar da relação como um terceiro elemento. Quando duas pessoas se cuidam, elas cuidam, na verdade, da relação. E a amizade é um sentimento mais raro do que parece e subestimado. Amparar outra pessoa e ser amparada por outra pessoa é um conforto mais do que bem-vindo. Eu diria que gostar de uma pessoa tem uma potência enorme. Não podemos, na expectativa do amor, esquecer do valor que é gostar de alguém. E nomear sentimentos causa mal-entendidos. De qualquer forma, honestamente, a primeira vez são as primeiras vezes. Normalmente a primeira vez tem pouca importância na sequência de acontecimentos, porque as relações consigo e com as outras pessoas são construídas gradualmente. Como um pôr do sol, as mudanças de tons no céu não são abruptas. Eu diria que as escolhas das meninas podem ter esses guias em acréscimo à teia moral em que estamos enredadas. Afinal, a liberdade sexual, sabemos, não é ter relações cedo ou fora do casamento, é viver de acordo com a sua verdade íntima. Algo difícil de reconhecer, principalmente ao se tratar de uma jovem. No entanto, falar sobre sentimentos e emoções envolvidas na relação sexual é reconhecer que não somos apenas um corpo. Somos um corpo em relação com outros corpos. Nessa relação, construímos mundo e cuidamos de jardins. Nisto, reconhecemos o cuidado